Salve entidades estatais de Duna, eu sou o Arthur e você está no canal Patrulheiro da Noite. Dando continuidade aí no nosso papo sobre a saga Duna, hoje eu vou fazer um vídeo falando mais sobre os livros, principalmente a segunda trilogia, Eu vou falar alguma coisa ali do segundo e terceiro ainda, mas principalmente da segunda trilogia, Ontem eu fiz um vídeo a respeito, principalmente do primeiro livro em comparação ao filme do Denis Villeneuve, e também, falei um pouquinho ali do meu descontentamento com algumas análises que eu julgo meio picaretas, que tem aqui no YouTube, seja do filme, dos filmes, ou do próprio livro, tá? Então tenham em mente o seguinte, tá? Esse vídeo ele vai ser mais longo, assim como o anterior, a edição dele vai ser mínima, Por quê? Porque eu tenho preguiça de editar esses vídeos muito longos, tá, gente? Então, coloca aí na velocidade 1,5, 2x. E bom, o que importa aqui, na verdade mesmo, é a minha argumentação do que qualquer outra coisa, beleza? Já vai deixando aí o teu like, porque cada like é um Goblin a menos no mundo, e torne-se membro da Patrulha da Noite você também, apertando o botão de se inscrever. Outra coisa, tá? Eu tenho humildade para dizer, que eu não entendi completamente a obra, Ou seja, existem pontos da obra que eu senti, que me fugiram, coisas, analogias, simbologias, filosofias que eu não consegui captar. E eu não tenho vergonha de falar isso, Como eu disse no vídeo anterior, quando eu terminei de ler o último volume, eu já senti uma vontade muito grande de começar tudo de novo, Eu achei a leitura simplesmente apaixonante. E eu recomendei bastante aí pra vocês também no outro vídeo, certo? Então, vamos lá. Outra coisa, tá? Se vocês estão ouvindo o ruído de fundo é do meu ventilador. Tá muito quente aqui e eu estou derretendo enquanto gravo, certo? Então vamos nessa. Bom, Messias de Duna é um livro onde o autor, ele subverte a expectativa do leitor, certo? Desconstruindo aquilo que ele tinha estabelecido previamente, A palavra desconstruir tomou um outro tom hoje em dia, Foi sequestrada ali, principalmente pela galerinha do amor, certo? Porém, eu uso aqui dessa forma que eu julgo estar correto, certo? Por quê? Recapitulando, no vídeo anterior, certo? Eu falei que o Paul Atreides não deu golpe em ninguém, Muito pelo contrário. Foi ele que tomou o golpe, certo? Ele apenas recuperou o que era dele por direito. A partir disso, ele criou o seu império, certo? De uma forma legal, dentro das leis imperiais. Foi basicamente isso o que eu falei. Então, começou o Jihad pela galáxia, porque as grandes casas, decidiram que não iriam considerar o que ele fez de fato legal mesmo, a partir do meu ponto de vista, sendo, ok? Beleza. Segundo livro, Messias de Duna, o menor de todos, Aqui a gente tem um império já estabelecido e nós temos um Paul Atreides cada vez mais descontente consigo próprio e com o seu governo e com o seu império, a sua máquina estatal e a sua religião estatal, certo? Aqui a gente tem uma conspiração, ali entre Princesa Irulan, Landsraad, acho que Bene Gesserit e também a Guilda Espacial, se eu não estou enganado, certo? Isso, lembrando que vai ter spoilers, tá? Vou tentar dar o mínimo de spoilers, mas ainda assim irão acontecer spoilers aqui. E bom, essa galera, eles querem manter a superestrutura ali do Imperium, Até porque a gente está falando de um Império Galáctico, ou seja, enfim, são centenas de planetas, E para viajar de um planeta para o outro, a gente sabe que não deve ser nada fácil. Porém, eles querem tirar o Paul Atreides do cerne do seu próprio império, certo? Aqui já passou todas as guerras, Acho que talvez isso seja um ponto que desagradou muita gente, porque eles gostariam de ver cenas de ação, aquela coisa toda. Não é bem o que a gente tem aqui. Como eu disse, a gente tem uma conspiração. De fato, eles conseguem tirar o Paul da jogada, porém acontece uma coisa no fim do livro que é meio que um resultado não programado, Aconteceu uma coisa que meio que ferrou com a conspiração dos caras, que eu não vou dizer aqui o que é. Se vocês vão lá e leiam. Uma das coisas que eu já ia esquecendo de falar em relação à crítica do Frank Herbert para o messianismo, principalmente no Messias de Duna, é o fato, de que o Frank ele conseguiu usar o Paul, como fazer este alerta, para a religião com o Estado,
mesmo com o Paul legalmente não tendo feito nada de errado, em tese, né? Porque, como eu disse, o Paul ele apenas retomou aquilo que legalmente era dele, no caso o reino de Arrakis, né? Do planeta. Em seguida, ele desafia o imperador para um duelo, né? O que seria ali uma manobra legal perante a lei do Império, né, de desafiar o antigo imperador para tomar o lugar dele, né? Inclusive o casamento dele com a Irulan é um casamento de fachada, né? Um casamento que daria legitimidade ao governo imperial do Paul, né? Mas enfim, eu acho interessante que o Frank ele conseguiu trazer isso, mesmo com o cara não trazer essa crítica mesmo com o cara não estando exatamente errado no que ele está fazendo, né? E esse é um ponto que eu acho que muitos críticos picaretas não entenderam a obra. Por quê? Porque eles encaram que essa crítica ela existe, de fato, porém eles veem do ponto de vista de que o Paul é um golpista, né? Logo é por isso que o que ele fez é errado. Então, enfim, acho que me fiz entender e acho interessante essa minha linha de pensamento. Espero que vocês me digam as suas aí nos comentários. E pra fechar essa parte, tá? Eu acho que do lado do Paul tá tudo certo, tá? Legalmente falando ali dentro das leis imperiais. O que gerou, por fim, a guerra do Paul contra, né, o Jihad, aquilo tudo, contra as outras casas maiores, aí cabe nós discutirmos, né? Talvez eles não tenham aceito porque eles consideram que o Paul se misturou a um povo bárbaro, né? Talvez eles não tenham aceitado o Paul por ele ter, né, enfim, juntado-se aos Fremen e se misturado a eles, porque talvez eles considerem os Fremen um povo, como eu disse, bárbaro, menor, ou não tão honrado e não merecedor, né? Aí, nesse caso, cabe a nossa discussão e mais teorias, beleza? No segundo, né, aliás, no terceiro livro, o Filhos de Duna, a gente tem os filhos do Paul Atreides, órfãos de pai e de mãe, né? Eles têm uma avó ainda, a Lady Jessica, e eles têm a tia deles, a Alia, que é uma completa louca, né? Completamente despirocada da cabeça. Inclusive, ela se torna uma aberração, né? O que é uma aberração? Bom, a aberração é quando você desperta com a água da água da vida dos vermes, né? Você tem acesso às memórias dos seus antepassados que estão presentes no seu DNA. Portanto, você ouve os pensamentos e as vozes dessas pessoas e se você não tomar cuidado, você se torna uma aberração, aliás, uma abominação, pois o seu corpo é dominado pela mente de um antepassado seu e é isso que acontece com ela, certo? Esse livro, ele tem aspectos mais filosóficos, né, como eu já disse no vídeo anterior, né, uma das coisas que a gente tem aqui, por exemplo, é o choque de gerações, né, e a mudança climática de Duna. E, bom, aqui a gente tem o Leto II, que vai se tornar um protagonista desse e do próximo livro. E, bom, existem, né, as trutas da areia, tá? Que são basicamente larvas do tamanho de uma garrafa PET de 1,5 litro, 2 litros, que são o estado larval do verme gigante, tá? E esses animais, eles não podem chegar perto de umidade nem de água, pois isso funciona como um veneno para eles, né? Eles morrem. Por isso que, né, Duna é do jeito que é um grande deserto, porque é dominado por eles. Porém, né, como a gente sabe, o Lisan al-Gaib, né, ele traria o paraíso e Duna voltaria a ser um planeta verde. O Leto II, ele funde o próprio corpo a estas trutas, o que dá a ele uma espécie de superpoderes, certo? Onde ele toma o império que era do pai dele, né? E ele começa a ter uma vida muito além do que qualquer outro ser humano, né? A vida dele dura 3.500 anos e lá pra frente ele se torna basicamente, né? Ele tem o seu corpo modificado e meio que se torna... Meio não, né? Ele está no caminho de se tornar um verme da areia, né? Então ele é um misto, né? Uma mistura. Ele não é nem um ser humano mais, porém também não é exatamente um verme. Ele tá ali no meio termo, né? E ele explorou uma coisa que o pai dele nunca teve coragem de fazer, que era ver o futuro. A partir de ver o futuro, a vida dele se torna extremamente monótona, pois ele sabe tudo que vai acontecer e a partir disso ele constrói o seu estreito, né, e longo caminho dourado, tá? Porém, antes de concluir isso, eu tenho que, antes de ir para já
efetivamente pro Imperador Deus de Duna, eu tenho que encerrar Os Filhos de Duna dizendo que, tá? Esse negócio de subverter a expectativa e tal. Isso é concluído, né, a partir do próprio Poe, onde ele retorna como, né, um cara ali do deserto, um velho que ninguém sabe exatamente se é ou não de fato o Poe. Eu estou dizendo que é, e na verdade estou dizendo que é porque é muito óbvio, né, assim, porra, é óbvio que aquele ali é sim o Poe, né, até porque o velho é cego. No final do livro do segundo, o Poe estava cego também, e no final ele meio que tenta destruir a aberração que ele próprio criou. Então é daí que o Frank Herbert, ele meio que materializa dentro do universo de Duna a crítica dele à figura do Messias e da mistura de Estado com religião, tá? Então é a partir daí que ele conclui essa parte da crítica. Porém, em Imperador Deus de Duna, aqui o buraco fica muito mais embaixo, tá? Esse livro, ele discute política num nível muito alto, certo? Então, para você conseguir compreender tudo, tem que ter uma certa bagagem já, tá? O que eu julgo que eu mesmo não tenho. Lembrando que eu não tenho problema nenhum de falar que eu não entendi tudo do que expresso ali. Porém, eu pretendo um dia, quem sabe, poder realmente compreender a obra no seu todo, certo? Eu tenho essa humildade, tem gente aí que não tem. Mas, enfim. Imperador Deus de Duna, a gente acompanha o personagem título, né, o Imperador Deus Leto II, e os personagens, né, que estão orbitando em volta dele. Né? Duna já não é mais nem de perto aquele planeta que a gente conheceu na primeira trilogia, não é mais um deserto, ele já é um planeta completamente vivo, cheio de florestas, bosques, pasto, campo, oceanos, mares, rios, lagoas e por aí vai. Portanto, aqui, certo? Desta forma, o autor, ele meio que expressa mais a sua vertente libertária, digamos assim, porque isso daqui é uma grandíssima crítica ao Estado, né, e também à Igreja, porque além disso, o Imperador, ele é um deus vivo, né, ele tem as memórias, ele é um Kawat Sadarak, né, ou seja, ele prevê o futuro, ele sabe o que vai acontecer, e ele tem as memórias de todos os seus antepassados até a Terra primitiva, né, então ele é basicamente um ser, né, realmente superior a nós. E ele encarna em pele e osso a figura da divindade estatal, né? Ou seja, com a mudança de Duna, os vermes da areia morreram, né? Na verdade, se especula que ainda deve existir um ou dois nas profundezas do Sahir, tá? O Sahir, ele é um pequeno deserto que sobrou no planeta, e esse deserto, ele é uma reserva ambiental particular do Imperador, certo? Os Fremen, como o Stilgar previu, já não existem mais. Na verdade, agora existem apenas os Fremen de museu, né, que são indivíduos que acham que são Fremen, mas na verdade não são nem 1% do que era de fato os Fremen. Os caras são realmente só pra inglês ver, né? Chega um povo ali, olha, vê, isso que é um Fremen e sabe, e vai embora. É basicamente isso, como realmente, né, como se estivessem realmente em exibição em um museu, né, eles são uma peça do passado longínquo que já não faz mais sentido de existir, né, afinal de contas, os Fremen eram um povo do deserto e o deserto já era, acabou. Com isso, acabou também a produção de melange. Dessa forma, né, o Imperador, ele monopoliza a riqueza de toda a galáxia, né? Aqui o melange, ele toma uma nova forma, ele deixa de ser apenas petróleo ou água, uma analogia para essas coisas, e torna-se também uma analogia para o dinheiro e a economia controlado 100% pelo Estado. Então, todas as casas, todas as organizações, eles têm que se curvar perante o Imperador e implorar para ele um pouquinho daquela riqueza, porque se ele quiser cortar, ele corta e o pessoal se ferra bonito, né? As Bene Gesserit se ferraram completamente na mão dele, o Landsraad também se ferrou completamente e a Guilda Espacial também, certo? Mas a gente entra no porquê que ele fez isso. Para o Deus Imperador, a humanidade estava fadada a acabar, tanto em nível social, quanto em nível econômico, quanto em nível, inclusive, genético, né? A raça humana, ela entraria em entropia e morreria, desapareceria do universo. Então, com o Imperador destruindo Duna do jeito que era, certo? E
transformando ele em um planeta verde, o que é meio curioso, porque a nossa ideia hoje de um planeta saudável, né, ecologicamente correto, é um planeta cheio, né, de reservas ambientais, cheio de vida, cheio de árvores, coisa e tal, sem poluição, pois em Duna é meio que o oposto, né, bom mesmo era quando era um deserto, porque aí as coisas de fato funcionavam, e foi justamente transformar, né, isso do jeito que a gente conhece hoje, é que ferrou com todo mundo. E, bom, aqui o Imperador, ele tem alguns não, ele tem vários depósitos ultra secretos de melange. E ninguém ousa ir atrás disso, porque o Imperador tem um exército gigantesco de oradoras peixe. Tá? O nome é estranho, eu sei, tá? Mas as oradoras peixe, elas são, entre aspas, esposas fanáticas pelo imperador, versadas na arte da política e também na arte militar. Ou seja, elas são um exército gigantesco, poderosíssimo e fanático pelo imperador. Então, se alguém se levanta contra ele, não consegue, é imediatamente destruído, até porque estamos falando de um deus encarnado em forma tanto de... ele está no centro do Estado e no centro da igreja, né? E ele faz a vontade dele, exerce a vontade dele sobre os outros, certo? E aqui entra a questão do Caminho Dourado. O Caminho Dourado é a única forma da humanidade sobreviver por mais alguns bons milênios, tá? Por quê? Porque o imperador, ele quis imprimir na mais pura essência do ser humano o que foi a tirania dele, né? Ele fez questão de ser o maior tirano que já existiu em toda a história humana. Ele inclusive fala que, né, que se inspirou muito no passado, em pessoas aqui da Terra inclusive, para criar a ditadura suprema. Por quê? O pessoal, eles usam o pessoal da guilda, eles usam melange para viajar. Sem melange abundante, as viagens tornaram-se absurdamente caras, as viagens espaciais. E isso fez, basicamente, com que as pessoas ficassem presas dentro dos seus próprios mundos por 3.500 anos. Né? Foi um período de estagnação quase que completa. Então, ele imprimiu, através disso, a vontade no ser humano de estar sempre em constante movimento e em constante busca pela liberdade. De forma que quando o império dele, onde ele, naquela forma, morresse e o império caísse, as pessoas buscassem, né, como espécie, por infinita diversidade em infinitas combinações. Né? Aqui junta-se bastante com o lance dos vulcanos de Star Trek. Né? Então, quando o imperador ele morre, né, pelo menos da forma que ele tem ali, e o império dele se dissolve, tá? O planeta Arrakis, ele volta a ser um planeta deserto, tá? No Ereges de Duna, que já estou indo para o Ereges de Duna. E ali, né, Arrakis se tornou apenas Arrakis, tá? E se tornou um deserto. E Ereges de Duna se passa 1.500 anos depois do Imperador Deus de Duna, que por sua vez se passava 3.500 anos depois de Filhos de Duna. Então são saltos temporais bem consideráveis, tá? Aqui a gente descobre que existe um negócio chamado a dispersão, tá? Que foi justamente este ímpeto humano por liberdade, né? Por estabelecer novas fronteiras, colonizar novos mundos, gerar novos povos, novas riquezas e novas descobertas. Então os mundos do Velho Império foram, bem dizer, abandonados, né? Arrakis, por exemplo, não é nem um terço mais do que foi um dia, né? Os vermes voltaram a dominar o planeta, então ele voltou a ser um deserto. Porém, os vermes que estão vivos, eles são os vermes que faziam parte do corpo do imperador. Portanto, todos eles carregam, de certa forma, as memórias do imperador Deus. E isso gerou a igreja do Deus dividido, certo? Que é o culto que domina o planeta Arrakis. Em certo ponto, uma menina, uma descendente Fremen, tá? Dos antigos Fremen, e que inclusive também é uma descendente dos Atreides, ela tem o estranho poder de influenciar os vermes com a voz, né? A família dela é devorada por um verme gigante, porque eles se estabeleceram num lugar que era domínio de vermes, e como eles não são, né, eles não são Fremen, eles não sabiam muito bem até onde eles podiam ir ou não. Então é tudo destruído, só ela sobrevive. Então ela chama um verme, um Shai-Hulud, ao qual ela chama de Satã, né, ou Shaitan,
E isso meio que escandaliza o pessoal da Igreja do Deus Dividido e a toma como uma santa, pois ela consegue falar com o Deus vivo, né, que é o Shai-Hulud, o verme gigante. Nisso entram as Bene Gesserit, a gente acompanha a alta cúpula das Bene Gesserit. Porém, não é apenas isso, tá? O que acontece em seguida é que surge uma nova ameaça na galáxia, vindo da dispersão. Todos os humanos que foram, né, universo afora, na dispersão, nunca retornaram. Até que surgem as Honoráveis Matres, um grupo de mulheres extremamente perigoso e mortífero que dominou por completo as artes de dominância sexual. Ou seja, se uma honorável matre, né, te capturasse, ela poderia te viciar no ato sexual que apenas ela poderia te dar. E se tu ficasse na abstinência, você morreria por conta disso. Então, a galera brinca, né, fala que os outros dois últimos volumes de Duna falam sobre DSBM. Falam sobre BDSM, né? Mas enfim, não deixa de ser meio correto, tá? Um grande problema pra mim de Hereges de Duna é que o livro ele tem acho que pouco mais de 500 páginas e boa parte deles, o Frank Herbert, o autor, ele reserva a nos reapresentar a este novo Duna, a este novo universo, tá? Porque tá completamente diferente do que foi em Deus Imperador e totalmente diferente do que era antes, tá? Porque no Deus Imperador o planeta muda, porém esse não é o foco do livro. O foco são os diálogos do Imperador com os seus personagens, né, que giram ali na órbita dele, incluindo, por exemplo, o Duncan Idaho. O Duncan, ele morreu no primeiro livro, porém as suas células, o seu corpo foi recuperado por um povo chamado os Tleilaxu, que são um povo extremamente avançado tecnologicamente, porém profundamente religioso. E eles têm a habilidade de construir clones, né, que são, no caso, os Golas, que são basicamente cópias. Enfim, é um clone, tá? É um clone. O Deus Imperador brincou com o Duncan, olha a malícia, de várias formas possíveis, tá? Ele influenciou vários clones, ele explorou o potencial do Duncan em vários aspectos diferentes, com vários clones diferentes, durante esses 3.500 anos. Inclusive, ele encomendou dos Tleilaxu máquinas pensantes, o que é proibido, né? Lá pelo jihad que houve o Bluteriano milhares de anos atrás. Então, existe essa nova ameaça das Honoráveis Matres, tá? Que retornaram. Existe um porquê delas retornarem. E no final do livro ali, um dos personagens mais importantes é um cara chamado Miles Tay, que é um militar velhão já, combatente. E ele consegue salvar o pessoal de hacks, né? Apenas hacks agora. Salvar lá o pessoal, salvar o clone do Duncan Idaho, que as Bene Gesserit encomendaram dos Tleilaxu, tá? Porém, elas encomendavam um clone, os caras iam lá e matavam o clone. E elas não sabiam o porquê disso, tá? E isso é um dos mistérios do livro, inclusive. No final, as Honoráveis Matres, elas querem que todos se ajoelhem perante elas, e elas destroem completamente o planeta Arrakis, tá? Então, Arrakis, Duna, o planeta foi devastado, destruído e já era. Sobrou apenas, acho que 2 vermes, que elas levam até o seu planeta Casa Capitular. Sim, o nome do planeta é Casa Capitular, tá? Inclusive é o nome do livro em inglês, Chapter House Duna, que em português virou Herdeiras de Duna. Aqui a gente acompanha os personagens do livro anterior, porém alguns poucos anos depois, e é basicamente a guerra entre Bene Gesserit versus Honoráveis Matres, tá? No final a gente descobre que essas mulheres, dessa organização, surgiu a partir de Bene Gesserits e oradoras peixe que foram para a dispersão e por algum motivo, né, se juntaram e formaram as Honoráveis Matres. No poder das Honoráveis Matres existem umas criaturas, tá, umas espécies de quimeras chamadas de futars, tá? Esses bichos são a junção, né, a cruza genética de seres humanos com grandes felinos predadores. Então, os futars são basicamente furries assassinos. Deus me livre. E bom, só que esses bichos, tá, eles têm certa inteligência, porém não foram as Honoráveis Matres que os criaram, tá? Elas os subverteram a partir dos seus dons sexuais. E elas retornaram da dispersão, coisa que nunca existiu, nunca aconteceu antes, tá? Para os velhos mundos imperiais e começaram a dominar tudo. Porém, o mistério do livro é por que elas fizeram isso, de quem elas estavam fugindo. No livro se especula que são dos criadores dos futars, tá? Que são, eu não lembro exatamente qual que é o termo, acho que são caçadores
caçadores ou treinadores, enfim, é um dos dois, não me lembro qual é, enfim, exatamente, mas elas estão fugindo desses caras porque eles são muito, muito, muito perigosos. No fim do livro, né, no livro anterior, na verdade, nos tinha apresentado uma personagem que é uma Honorável Matri, que é capturada pelos Bene Gesserit, e ela é convertida em Bene Gesserit, e no final ela consegue se tornar a líder tanto das Bene Gesserit quanto das Honoráveis Matris, ou seja, as Bene Gesserit, com o passar do tempo, elas irão absorver de volta tudo que as Honoráveis Matris eram, né? No caso, vai absorver a organização aí das Honoráveis, né? Que são mais, enfim, mulheres da vida. Eu não lembro exatamente qual que é o termo que as personagens das Bene Gesserit do livro falam. Acho que é meretrizes, né? Chamam as Bene Gesserit chamam as Honoráveis Matris de meretrizes. Enfim, são 2 livros extremamente interessantes, tá? No final, o pessoal, o clone Duncan Idaho, aí tem também ali um mestre Tleilaxo e também algumas Bene Gesserit que eles pegam uma nave e se vão embora para a dispersão. E o que teria acontecido com eles, nós descobriríamos em Duna capítulo 7, que encerraria a segunda trilogia. A ideia do Frank Herbert era ter escrito a primeira, né, Duna, Messias de Duna, Filhos de Duna, escreveu o 4º livro, Imperador Deus, como um interlúdio para a segunda trilogia, porém ele morreu antes de completar aí a sua obra. O seu filho, Brian Herbert, né, pegou, teoricamente, as escrituras do pai, né, ali no que envolve o 7º volume, e lançou 2 livros, chamados Caçadores de Duna e Vermes da Areia de Duna, que até onde eu sei nunca tiveram uma publicação nacional aqui no Brasil, tá? O Brian Herbert escreveu muita coisa, tá? Acho que é mais de 30 livros e contos, tá? É muita coisa mesmo. Eu não sei se é bom, eu vi gente falando que não é grande coisa. A nova série de Duna aí se baseia num dos livros que ele escreveu, tá? O Brian Herbert, chamado Irmandade de Duna, que é uma trilogia de escolas de Duna. Então um é sobre as Bene Gesserit, o outro é sobre a Guilda Espacial e o outro, sei lá o que é. Enfim, nem me interessa tanto, pra ser bem sincero, tá? Duna é uma saga muito, muito, muito boa. Eu não sei se alguém aqui já fez uma análise como essa que eu estou fazendo aqui agora, certo? Eu pelo menos não vi, eu procurei, tá? Tem bem pouca coisa a respeito desses 3 últimos livros, né? Tanto que envolve aí o pequeno clickbait que eu botei nesse título. E bom, rapaziada, gostei do engajamento que vocês deram no vídeo anterior, né? Teve comentários, um dos comentários até disse que o Tolkien, porque eu citei o Tolkien, né? E o Tolkien, ele de fato, ele leu Duna, porém, ele como um gentleman que era, né? Ele disse apenas que não gostou e disse que não cabia a ele criticar um autor que escrevia nas mesmas linhas que ele, né? Em uma carta para fãs, se eu não estou enganado. Acho que é isso. Eu acho que pode ser que eu vou terminar de reler pela segunda vez o Silmarillion. E eu tô pensando em trazer um comparativo entre as obras, tá? Do Tolkien e do Frank Herbert, Senhor dos Anéis e Duna, porque eu acho que são obras realmente que têm certa, como é que eu posso dizer, semelhança, né? Não em termos de execução, mas em termos de ideias, né, mesmo. Ideias, filosofias que estão ali por trás e tal, né? Imagino que o Tolkien não tenha gostado muito por conta das críticas à religião e tal, porque como eu disse, o Frank Herbert, até onde eu pude pesquisar, ele era descendente de judeus, mas ele mesmo era ateu e não praticava a religião, certo? Como eu disse, uma das coisas que me incomoda nesse livro do Hereges de Duna é o fato de que demora demais para as coisas acontecerem, né? E quando acontece é muito corrido. Por quê? Porque o autor decidiu explicar para nós como que está né, essa nova sociedade, esse novo momento do universo. Então, por exemplo, chega no fim, onde poderia ter uma puta cena de ação final, né, que envolve ali o Miles Teg, onde ele simplesmente destrói um prédio inteiro com centenas de inimigos dentro em poucos segundos, né? Isso daria uma baita cena de ação, que infelizmente é muito corrida, né? A gente sabe o que aconteceu, mas a gente não sabe detalhes dela. Isso porque o livro precisava chegar ao final, faltou ali o quê? Umas 10, 15 páginas. Então, assim, infelizmente eu acho que esse livro poderia dar um ótimo filme com ótimas cenas de ação, certo? O último também, tá? O último também. Filhos de Duna e Imperador Deus de Duna, eu acho que são livros realmente inadaptáveis, tá? Eu não sei como que isso dali poderia ficar bom numa tela de cinema. Na verdade, acho até que não poderia. Acho que tá perfeito do jeito que tá, apenas
como um livro. Eu acho que seria muito, muito, muito difícil adaptar isso para tela de cinema, assim. Não vejo... Assim, adaptar tem como. O problema é fazer ficar bom, né? Eu acho que provavelmente seria muito difícil de ser algo interessante como filme. Ou mesmo como uma série, né? Talvez uma série com mais tempo de tela poderia, né, ser bom e explorar os temas que o livro trata. Acho que uma série talvez funcionasse melhor do que no cinema, mas enfim. Então, rapaziada, acho que é isso, tá? Duna é uma obra extremamente profunda e com certeza eu vou reler algumas vezes aí durante a minha vida e eu recomendo que as senhoras e senhores façam o mesmo, tá? Então, muito obrigado, deixa o like, se inscreve, comenta e até a próxima.